palavra do Senhor Deus nos mostra que, por muitas das vezes, mesmo a pessoa sendo de Deus e tendo aliança com Deus, ela vai passar por situações aqui nessa terra que vai fazer com que ela se questione: será que eu sou mesmo de Deus? Será que Deus realmente está comigo? Será que realmente existe a proteção de Deus sobre a minha vida? E por que motivo? Por muitas das vezes, as pessoas que são de Deus podem questionar se realmente a proteção de Deus está sobre a vida delas, mediante situações que pode acontecer. E nós vemos que grandes homens de Deus do passado, que estavam em aliança com Deus, que não estavam fazendo coisas erradas, passaram por situações onde outras pessoas até apontaram o dedo e disseram: olha, se você está nessa situação, é porque tem coisa errada na história. Nós vemos o exemplo do caso de Jó. Jó, segundo o próprio Deus, era o homem temente a Deus, era um homem reto, se desviava do mal. E quando houve um desafio entre Deus e o diabo, onde o diabo provou Jó, os amigos de Jó que foram até ele para consolar, nós vemos que eles chegaram a dizer: olha, Jó, para você ter chegado nesta situação, para esse mal ter te atingido desta forma, você fez coisa errada. Você fez coisa errada, Jó. Porque não tem como, ó Jó, uma pessoa de Deus passar pelo que você está passando. Eles questionaram Jó. E o próprio Jó, nós vemos ele se questionando, procurando onde estavam seus erros, onde estavam seus defeitos, se questionando, e ele mesmo não achava. Então, nós vemos que, de acordo com a palavra de Deus, mesmo a pessoa sendo de Deus e tendo aliança com Deus, existem algumas situações que podem ocorrer na vida da pessoa, aqui nessa terra, que pode até fazer com que ela questione consigo mesma: olha, será que realmente a proteção de Deus está sobre a minha vida? Porque olha o que aconteceu comigo. E pode ser também que outras pessoas que estão próximas venham a olhar para a situação e venham dizer: será que realmente essa pessoa é de Deus? Será que realmente Deus é com essa pessoa? Olha a situação dela. Isso pode acontecer. O que nós temos que entender é o seguinte: em primeiro lugar, é a salvação da alma. Em primeiro lugar, é a salvação da alma. Então,
o que venha a acontecer nesse meio termo, nada é comparável como a salvação da alma. Então o objetivo número um, e o objetivo maior de Deus é salvar a alma dos pecadores. Mas enquanto a pessoa está neste corpo físico aqui nessa terra, ela está em um corpo que é frágil, apesar de ter sido criado por Deus, é um corpo frágil, sujeito a doenças, sujeito a sentir fome, a sentir sede, a sentir frio, a sentir calor, as mudanças climáticas, a vírus. Então, o ser humano que serve a Deus, ele tem que entender que a completude é só depois que ele for a óbito. Aí sim, ele vai herdar de Deus um corpo incorruptível, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais fome, a necessidade. Agora, aqui nessa terra, nós habitamos no tabernáculo terrestre. É o que a Bíblia diz, o nosso corpo aqui é um tabernáculo terrestre. É um corpo terrestre, sujeito a fraquezas. E não só o nosso corpo físico está sujeito a essas fraquezas, mas o fato de vivermos aqui nessa terra, nós estamos rodeados de coisas erradas. É um mundo caído. É um mundo caído. A raça humana está caída. Está separada de Deus. A única forma de uma pessoa chegar até Deus é se ela foi eleita antes da fundação do mundo e se ela aceitou Jesus para se achegar até Deus. Então, mesmo a pessoa tendo aliança com Deus, ela está num corpo físico que é frágil e ela está num mundo caído, onde o pecado reina, a maldade reina, as coisas erradas. E é por isso que a pessoa vai estar sujeita a tudo enquanto ela estiver aqui nessa terra. E pelo fato dela estar sujeita a tudo, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer alguma coisa na vida da pessoa ou no corpo dela, na saúde, que pode fazer com que ela se questione consigo mesma e com Deus. Será que Deus está na minha vida? Será que Deus realmente é comigo? Será que existe a proteção de Deus na minha vida? Muitas pessoas, talvez, servem a Deus, mas se questionam se realmente Deus é com elas. Se realmente a proteção de Deus está sobre a vida delas. Por que motivo que muitas pessoas se questionam? Porque acontece algumas coisas, ou na vida profissional, ou na vida sentimental, ou na saúde, na familiar. E a pessoa se questiona. Agora, como que uma pessoa sabe que a vida dela em alguma área está ruim? Qual que é o parâmetro para dizer que a sua vida financeira está ruim? Qual que é o parâmetro? Por que você acha que a sua vida financeira está ruim? Ah, minha vida financeira está ruim porque eu ganho X, eu queria ganhar Y. Mas esse parâmetro do Y,
você está olhando para a vida de alguém que ganha esse Y. Você tem uma base em alguém aqui nessa terra. É aí que está o problema. É aí que está o problema. O homem de Deus e a mulher de Deus não tem que ter o seu parâmetro medindo uma outra pessoa aqui na terra. Asaf, homem de Deus, começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, que tudo que os ímpios faziam dava certo, isso e aquilo, e os ímpios prosperavam. E ele olhou para a vida dele. Poxa, peraí. Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo um Deus grande. Eu estou servindo o dono do ouro, o dono da prata. Eu estou servindo o dono do universo. Olha a minha vida como que está. Então ele olhou para a vida dos ímpios e viu que a coisa andava. E ele começou a se questionar. E ele foi homem de confessar a sua fraqueza. Ele escreveu um salmo, onde ele diz, olha, quase que os meus pés se desviaram. Faltou um trisque para mim me desviar, abandonar tudo. Por que motivo? Porque este homem, que era homem de Deus, que tinha aliança com Deus, começou a olhar para os ímpios e para a prosperidade deles. E começou a se comparar, dizer, poxa, peraí, aquele ali não serve a Deus, aquele ali está fazendo um monte de coisa errada. Mas está prosperando, está dando tudo certo. E eu servindo a Deus. Olha a situação que eu me encontro. Porém, Asaf estava completamente equivocado. Porque o que estava nele era e é maior do que o que está no mundo. Como Jesus disse, a pessoa pode ganhar o mundo todo, mas se ela não tiver a salvação da alma, ela não tem nada. Ela é um pobre, cego, miserável e nu. Ela não tem nada. Em contrapartida, a pessoa pode não ter nada aqui nessa terra. Ela pode ser uma miserável financeiramente. Ela pode ser uma pessoa que depende de esmolas para comprar o que comer, para ter o que comer. Ela pode depender de esmola, de ajuda. Ela pode não ter saúde. Mas se ela tiver o Espírito de Deus, a salvação da alma, ela é a pessoa mais rica do planeta Terra, a mais próspera, porque ela tem o que poucos têm, porque ela vai herdar o que poucos vai herdar, a salvação da alma. Se você vê a parábola que Jesus contou entre o rico e Lázaro, Jesus montou uma parábola. Jesus é Deus. Jesus era mestre em montar parábolas. Jesus é mestre em tudo. Mas ele montou uma parábola entre o rico e o Lázaro. Não foi simplesmente para passar um tempo, não. Ah, não tenho o que pregar, deixa eu inventar uma parábola aqui. Não. Tudo que Jesus ensinou foi para que as pessoas viessem a usar o raciocínio. Usar o cérebro, o raciocínio. Olha o que ele diz na parábola, olha. Havia um homem rico que se banqueteava, comia, bebia do bom e do melhor. O homem é próspero financeiramente, mas não era de Deus. Não era de Deus. Era milionário, tinha tudo, mas não era de Deus. E havia um mendigo que comia das migalhas da mesa daquele rico, das sobras. Um mendigo que se chamava Lázaro.
cheio de lepras, doença. O problema dele era financeiro. Esse mendigo miserável dependia de ajuda para comer, miserável. Não tinha nem dinheiro e nem saúde, porque tinha lepra, uma doença contagiosa que naquela época não tinha cura. Os cães vinham lamber suas feridas. Aí você diz, olha, pelo menos tinha os cachorrinhos como amigo. Se você estudar a cultura daquela época, os cachorros daquela época não eram como os cachorros que nós temos hoje em dia e criamos dentro de casa como animais de estimação, não. Estude como que eram os cães daquela época lá, há 2000 anos atrás no país de Israel. Antes, se você ver, teve passagem onde os cães comeram a carne de Jezabel. Aqueles cães lá não eram criaturas igual é hoje, que as pessoas criam como se fosse da família, não. A realidade dos cães daquela época era uma realidade diferente. Então o fato dos cães virem até Lázaro não era, pelo menos ele tinha os cães como amigo. Não era nada disso. Jesus está mostrando a situação deplorável de um ser humano, onde só os cachorros eram capazes de ficar ao lado dele. Então Jesus está mostrando um homem que não tinha família, ou se tivesse, a família já não tinha mais contato, um homem com a vida financeira destruída, um homem com a saúde destruída, um homem miserável, condenado, só esperando a hora da morte. Jesus pintou este quadro, mas aquele homem tinha o que a maioria não tinha: o Espírito de Deus. Aquele homem herdou o que a maioria não vai herdar: a salvação. Então, aquele rico todo próspero morreu. Foi a óbito. E a sua alma imediatamente, porque na mesma hora, viu? Fechou o olho aqui na terra, você abre o olho ou no inferno ou no céu. Acabou, é na hora. Não existe purgatório para purgar pecado, para ter uma segunda chance. É uma invenção que um papa endemoniado inventou: purgatório. Aliás, não é nem necessário entrar nesse tema. Se você procurar, você não acha nos textos sagrados a palavra purgatório. Então, morreu, ou é céu ou é inferno, o Deus, o diabo. Então preste atenção. Aquele rico, próspero, que tinha tudo, direto para o inferno. Sofrimento, lugar de tormento. E aquele mendigo miserável, que sofreu aqui nessa terra, padeceu, gemeu, foi para o céu, seio de Abraão, salvação da alma, ali, para viver por toda a eternidade com Deus, com um corpo glorificado, onde já não tinha mais lepra, onde já não tinha mais doença, mais enfermidade, com um corpo perfeito, perfeito. Ali, aquele mendigo se torna milionário, porque herda o que poucos vão herdar. Ali aquele mendigo se torna milionário, bem-sucedido. Ali ele se torna. Ali ele está ao lado do Pai, do Criador. E aquele rico milionário está padecendo, sofrendo. E ele pede para que, se possível, Lázaro viesse a refrescá-lo com uma gota de água. Para que Lázaro molhasse o dedo na água e tocasse. Para que nós viéssemos a entender que
depois que uma pessoa vai a óbito, não tem mais como voltar atrás. Então, na parábola, você vai ver que é impossível que os que estão no céu, depois de salvar para o inferno, é impossível, não tem como Deus falar, me arrependi de ter te salvado, agora eu vou te mandar para o inferno. Não tem como, uma vez salvo, salvo para sempre. E não tem como uma pessoa que está no inferno dizer, ok, já entendi, me arrependi, me arrependo. Não tem mais volta. Não tem como se arrepender e ir para o céu. Agora eu aceito Jesus. Não tem mais volta. E não tem como também voltar aqui nessa terra, porque a parábola mostra que não tem como quem está no céu ir para o inferno, não tem como quem está no inferno ir para o céu, não tem como quem está no inferno dizer, me permita que eu volte para a terra para se comunicar com os vivos. Não tem como. Aí você vem e diz, mas tem várias pessoas que já morreu, que já voltou para se comunicar. Se comunicou através de cartas, se comunicou através de médiuns falando. Se você for estudar a fundo, você vai ver que esses espíritos que se comunicam são demônios. São anjos que um dia foram expulsos dos céus, não são seres humanos que um dia morreram. Então, meu amigo e minha amiga, você quer uma situação pior do que a de Lázaro, da parábola? Aí você diz, não, mas isso aí não aconteceu de fato e verdade. É uma parábola, mas Jesus contou uma parábola para ensinar naquela época e para que sirva para os dias de hoje também, para que nós venhamos aprendermos com esta parábola, onde que mesmo que uma pessoa tenha uma vida destruída aqui nessa terra, mas destruída 100% mesmo em todas as áreas. Mesmo que ela seja um mendigo, que ela tenha a vida financeira destruída. Ela está sozinha na sarjeta, não tem família. Ela está sozinha, ela não é casada. Ela está com a sua saúde debilitada. Mas se ela estiver com a sua vida espiritual firme em Deus, as outras 4 áreas, financeira, saúde, sentimental, familiar, não importa. Porque a vida de um ser humano se divide em 5 áreas. A principal, a número 1, que tem que estar bem, é a espiritual. Então você conte aí. Vida espiritual tem que estar bem. Essa tem que estar bem, tem que estar em aliança com Deus. Agora, vida financeira, vida sentimental, vida familiar e saúde, essas 4 vêm depois. Vem depois, mas é a espiritual que manda, que rege. Nós vemos na parábola daquele mendigo Lázaro que as 4 áreas da vida dele estavam destruídas, mas a espiritual estava bem. E é o que importa. O bom é se todas as áreas estivessem 100%, mas pode ser que aconteça de não estar. Mas se a espiritual estiver bem, o resto é resto. O resto é resto. Então, nós temos que olhar para os textos sagrados e procurarmos extrair dos textos sagrados esses exemplos, porque a grande parte dos cristãos talvez já se questionaram ou se questionam quando acontece alguma situação e dizem, será que Deus realmente está na minha vida? Será que realmente existe a proteção de Deus na minha vida? Porque se houvesse a proteção de Deus, não teria acontecido isso comigo. Eu não teria passado por esta situação. Eu não estaria passando por isso aqui agora.
E nós vemos que, biblicamente falando, muitos homens de Deus que tinham aliança com Deus passaram por situações complicadas, por situações ruins. Por que motivo? Porque está num corpo que, apesar de ter sido criado por Deus, é frágil. O nosso corpo físico é frágil. A matéria é frágil. Sujeito a mudanças climáticas, sujeitos a inúmeras coisas. E além disso, é um mundo corrompido, um mundo caído. Então, pode ser que a pessoa venha a passar por situações aqui nessa terra que faça com que ela duvide se Deus realmente é com ela. Que faça. Nós vemos Asaf quase se desviou dos caminhos de Deus. Porque ele começou a olhar para os ímpios, dizendo, espera aí, eu estou servindo a Deus a situação da minha vida. Aquele ali não está servindo, olha como que está. Quase se desviou. Então o nosso parâmetro não é o ímpio. Não é. O nosso parâmetro é olhar para Jesus. Para Jesus. Temos que olhar para Jesus. Como que Jesus era? Como que era a vida dele aqui nessa terra? Esse é o parâmetro. Não olhar para o ímpio, para querer ser igual ao ímpio ou atingir o nível que o ímpio atingiu. Então entenda, se quiser se espelhar em alguém, usar alguém como parâmetro, esse alguém é Jesus. E não o ímpio, porque se for olhar para o ímpio, então você tem que deixar de servir a Deus para tentar chegar onde ele chegou. Então, essa é a visão. Essa é a visão. Se existe algum parâmetro, se quiser tirar algum parâmetro, se espelhar em alguém, se espelhe em Jesus. Ele sim é o ideal. É o ideal. Como ele foi, como ele se portava, ele é o ideal. Agora, nunca olhe como parâmetro os ímpios, porque Asaf olhou e quase se desviou. Então o Senhor Deus mostrou para Asaf, sabe por que eu deixo que os ímpios prosperem tanto assim? Sabe por que eu deixo que eles cresçam? Eu coloco eles em lugares escorregadios para que eles venham tropeçar e cair. Então cuidado, meu amigo. Cuidado. Você pode ver que a maioria das pessoas que cometem suicídios são pessoas milionárias. Então, se o dinheiro realmente trouxesse o conforto, a paz e a felicidade, por que essas pessoas estariam cometendo suicídio? E existem muitas pessoas que têm o Espírito de Deus, são pessoas humildes financeiramente, vivem em paz, felizes. Outras pessoas olham e dizem, mas como que essa pessoa é feliz? Olha o emprego michuruca que ela tem, olha a vidinha que ela leva. Mas a pessoa é feliz. Sabe por quê? O que está dentro dela é maior do que tudo. Ela tem a certeza da salvação da alma dela. Não existe riqueza maior do que isso. Então, cuidado. Não use os ímpios como parâmetro, porque Asaf usou e quase se desviou. Quase que os meus pés se desviaram, disse Asaf. Palavra do Senhor Deus.